Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um bate-papo especial aqui no Café e Prosa, onde a gente registra as histórias dos personagens da cidade, a nossa cidade, Florianópolis, que tem muita história e muitos personagens. Hoje recebendo a Bebel Rufino, 60 anos, jornalista formada na Universidade Federal de Santa Catarina, mestre, doutora e pós-doutora, roteirista, escritora e muita história a contar para a gente, principalmente na área da cultura, onde ela milita há muitos anos, fez parte da fundação da Fundação Franklin Cascais e hoje vive uma vida menos intensa, mas sempre produzindo em prol da cultura. Seja bem-vinda, Bebel, e muitas informações a gente espera de você. Obrigada, Vandrei, obrigada à equipe técnica aqui da TV, e a gente agradece muito, porque é sempre importante a divulgação, né? Qualquer espaço a gente tem que dar o máximo para poder aproveitar bem e ajudar mesmo na divulgação das nossas coisas, das nossas riquezas, que são muitas. Na verdade, a gente veio aqui para contar sobre cultura, o que você desempenhou e continua desempenhando, mas também um pouco da sua história, né, da sua vida, enfim, dos trabalhos desenvolvidos, da infância, enfim. Diga pra gente como é que começou essa paixão pela cultura. Legal, eu ia dizer assim, vamos começar de hoje para trás, assim, né? A gente entregou agora o cortejo alegórico Grande Baile Místico. E esse projeto é uma síntese de tudo que eu venho desenvolvendo realmente desde quando eu comecei, né? Então agora, no dia 29 de outubro, a gente trouxe para as ruas da cidade de novo uma resposta a um estrangeirismo que está se instalando aqui, que é o Halloween. E para a gente não faz sentido a gente abrir para essas narrativas estrangeiras, sendo que nós temos no Brasil talvez o maior acervo de lendas sobre seres sobrenaturais, onde as histórias de bruxas são as que mais se destacam e, em termos de depoimento dos moradores locais, dos descendentes de açorianos principalmente, elas são as mais numéricas, quantitativas. Então a gente tem muita lenda de bruxa, né? Não vale a pena a gente liberar para o Halloween com zumbi e Michael Jackson. Tudo bem, eles podem vir, mas as verdadeiras anfitriãs são as bruxas da ilha, como Peninha deixou destacado lá na lenda das bruxas de Itaguaçu, com o baile, etc. A entrega desse trabalho, que foi realizado agora ao longo dos últimos 4 anos, em parceria com o Museu da Escola Catarinense, com a orientação da professora Sandra Makowiak, e a gente tinha um conselho muito maravilhoso também. Nós fizemos 2 murais grandiosos em homenagem aos artistas que trabalham com o tema do mito e da magia na arte catarinense. Sim. Então, você se lembra, a gente largou em 2019 com o cortejo alegórico. Aquilo foi um sucesso, porque as pessoas puderam ver as bruxas da ilha na rua, tridimensional, o boitatá, o lobisomem, os bichos do boi de mamão, os bonecos do berbigão do Boca, todos os personagens das nossas lendas ali, né, diante delas pela primeira vez, assim, num cortejo que estavam todos juntos. O Carnaval já tinha feito isso, mas a gente estava fazendo assim de uma maneira mais concentrada e no centro histórico, ficou bem bacana. Aí todo mundo pediu para a gente trazer de volta e a gente teve que esperar 4 anos por causa da pandemia. E depois os desacertos com produção e etc e tal, até que a gente conseguiu entregar de novo e o cortejo estava maravilhoso. Tudo isso começou quando eu fui me formar em jornalismo. E eu tinha que fazer um TCC. Eu era uma menina de 22 anos. E aí o meu amigo Ike Gevaerd, na época, me falou assim, por que tu não faz um documentário sobre o Franklin Cascais? Boa ideia, né? Boa ideia, né? Eu tenho que agradecer ao Wiki pro resto da vida, né? E aí, como foi esse documentário? Cara, esse documentário também foi incrível, porque eles tinham realizado a peça Cascais no SIC, direção da Olga Romero, reunindo os melhores atores e chamando o Marcelo Muniz, do Grupo Engenho, para fazer a trilha sonora. E na peça eu pude ver a atuação do Natal Fernandes e da Genice Muniz. E aí eu tive assim, não sei, a luz, né, de fazer um docudrama
que era metade ficção e metade documentário. Por quê? Porque eu entrevistei o Cascais com os meus alunos pequenininhos, que eu era professora de inglês, e era um método que trabalhava com a cultura brasileira. Sim. E aí eu fui entrevistar o Cascais na casa dele. E eu pedi para ele me contar uma história, e ele me contou a história do primeiro aviador catarinense, que foi o primeiro catarinense que tentou voar, que era o Zé Maia, que morava ali no Rio Tavares, e ele via os aviões da Latecoere pousando no campo do Campeche, Sim. quando o campo de aviação ainda era lá, e aí reza a lenda que o Saint-Exupéry fez amizade com o seu Deca do Campeche, né? Tem tudo isso, é por isso a Avenida Pequeno Príncipe. E quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu fui pegar a fita que eu tinha em casa. Sim. E aí o Cascais contava a história do primeiro aviador catarinense, que é uma história incrível, porque virou lenda, e as pessoas começaram a me contar diferentes versões para essa história. E o próprio Cascais, ele voou, né? Então eu fiz um paralelo do voo do artista com o voo desse matuto que queria construir um avião para ele, né? Sim. E o título do trabalho é Santo de Casa, porque a obra do Franklin Cascais até hoje não está exposta. Isso é um crime, né? A gente não entende como é que... E aí eu comecei assim, estudando a obra do Franklin Cascais. E eu acho que por isso talvez eu seja uma das únicas pessoas que tem bastante conhecimento sobre a cultura da ilha. Por quê? Porque eu pude estudar a obra do Franklin Cascais. Mas ninguém pode. Ninguém mais pode estudar a obra do Franklin Cascais. Então, que cidade é essa? Socorro, né? Isso é um crime. E essa é a situação. Tu conheces a obra do Franklin Cascais, Vandrei? A gente leu na imprensa. Mas não é leitura, são não... 400 desenhos a bico de pena e 40 conjuntos em cerâmica, o que totaliza 3.000 esculturas. Onde está esse material? No Museu Universitário, trancado numa reserva técnica. Sem acesso ao público. Sem acesso. É justo isso. Cascais dedicou a vida dele a realizar a maior pesquisa sobre a cultura do litoral de Santa Catarina. Ele fez um diagnóstico, ele fez um mapeamento de todos os aspectos da cultura, desde as brincadeiras infantis, o trabalho feminino na sua completude, na sua integralidade, inteiro, desde quando elas pegavam a taboa na água, deixavam secar para fazer a esteira. Sim. Qual era o búzio que fazia para atingir as meadas do algodão, porque eles plantavam o algodão, batiam, descaroçavam, fiavam e faziam os tecidos. A mulher fazia renda. A mulher fazia todo o trabalho doméstico. Sim. E tinha todo o trabalho da pesca e o trabalho nos engenhos de farinha de mandioca, toda a medicina popular, as benzeduras, as ervas, toda a parte de mitologia das bruxas, dos lobisomens e dos boitatás, toda a parte de religiosidade popular. E todas as anedotas, os pasquins, as histórias de mentirosos. Só que o Cascais registrou isso em conjuntos em cerâmica. Então, a pesca da a procissão do Senhor dos Passos, socorro. A procissão da mudança, socorro, gente. Então, só para teres uma ideia, tá, vamos pegar a pesca da tainha. Aí lá no Museu da UFSC, quando eu trabalhei com Peninha, você tinha assim os dioramas, que o Peninha chamava, que são grandes tablados com um certo relevo, e aí esses bonecos, essas esculturas de mais ou menos 20, 30 centímetros, fazendo todas as atividades numa fidelidade fotográfica. Sim. Ele retratou, ele registrou antropologicamente todo o estilo e o ritmo de vida das populações do litoral e deixou isso registrado em esculturas de cerâmica, desenhos e narrativas. Só que o que ficou, a única coisa que ficou
Foram 24 narrativas de bruxas, das quais eu ajudei a organizar o segundo volume. Então, tudo que a gente tem do Franklin Cascais é um livro chamado Fantástico na Ilha de Santa Catarina. Que é o que a gente mais obtém de informação por aí. Eu acho que essa cidade é absolutamente irresponsável. Acho que as nossas instituições são pífias. Eu tenho vergonha. É vergonha alheia. Por isso que eu fui morar 15 anos em São Paulo. Te revoltasse? Ah, sim. E continuo. Bastante. Eu não é nem revolta. É indignação, vergonha alheia. Eu tenho vergonha do Museu Universitário. Vergonha. Como é que o Museu Universitário, então tá, eles não têm espaço físico, mas por que eles não conversam com o prefeito? Por que eles não conversam com o governador? Para articularem conjuntamente com Açores. Não tem tanto blá 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 em torno de Açores? Não tem uma Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa? Tem 1000 caminhos possíveis, 1000 caminhos. Às vezes eu acho que eles não querem. Falta vontade política. Por quê? Eles têm medo do Cascais? Eles têm medo de bruxa? Tem, tu acha? Não sei. Talvez. Vamos falar das bruxas? Vamos. Quando eu comecei a estudar a história das bruxas, eu li em algum lugar assim, caça às bruxas. Aí eu falei, pô, já ouvi falar nisso, né? Essa expressão até hoje é usada. Isso. Tu sabes ao que ela se refere? Vamos lá, explique. Ao maior feminicídio da história. Foram 200 mil mulheres queimadas em fogueiras ao longo de 200 anos. Queimaram as mulheres. Aí eu falo para meus filhos, olha, eu virei bruxa, hein? Aí, mãe, agora a mãe tá com esse papo de que queimaram mulheres. Mas é verdade, cara. Tu lembra da imagem da mulher com o chapéu amarrada na fogueira? Um ícone que de vez em quando passa pela nossa frente. Eu me lembro de uma frase clássica de quando a gente estudou e leu sobre cultura, que toda mulher é uma bruxa. Faz sentido? Claro, porque a bruxa é a mulher que tem poder. Portanto, ela se coloca numa condição de igualdade em relação ao homem. Eventualmente, ela poderia ter até uma superioridade, porque eles falam da deusa, que antes do... Porque o catolicismo, ele é bastante recente, né? Se tu for pensar assim, tá, o Império Romano caiu no ano 400, né? Sim. Ali quando Constantino, inclusive, cria o Império Romano do Oriente, Constantinopla, né, que perdura. Mas o Império Romano cai com a invasão desses povos que eles chamaram, os povos germânicos, né, que eles chamavam de bárbaros. Então tá, 400. Tá, beleza, isso aí dá 1.600 anos, né, de instituição de uma nova religião. Então, se a gente for pensar assim, a antiguidade, 25 mil anos atrás, vai a 25 mil, entende? Os primeiros registros. É muito longa a antiguidade. E muitas civilizações, assim, os egípcios, né? Toda a parte ali da própria Mesopotâmia antes, né? Os cartagineses, os gregos, tem muita coisa antes disso, né? Existiam outros deuses. E aí o catolicismo, ele institui uma religião única. E ele caça aqueles que são diferentes. Vamos pegar aqui o exemplo do Peru. Ou o exemplo do México. A catedral, ela está construída em cima do templo maior. Sim. Então, os católicos fizeram isso, né? Eles constituíram um poder militar atrelado a um poder religioso, porque gerava um populismo que era favorável a eles, né? Então, as bruxas possivelmente eram essas parteiras, benzedeiras, curandeiras, conhecedoras das ervas, mulheres que tinham um tipo de poder. E aí tem 2 movimentos históricos em paralelo. Um é a consolidação do catolicismo e o outro é a consolidação da medicina científica. E aí demorou muito tempo para as mulheres poderem entrar na universidade, né? Sim. E isso se consolidou também como um território masculino. E aí tem uma coisa chamada de machismo, que em termos conceituais é chamado de patriarcado estrutural.
No meu entendimento e na pesquisa que a gente vem realizando, porque a gente trabalha a cultura popular, mas a gente faz muita pesquisa histórica, né? Sim. Para poder entender o Já fizesse uma fenômeno, viagem né? aqui, Para poder entender o fenômeno, né? É. Então a gente acha assim, ó, que a caça às bruxas é a somatória da instituição da medicina científica, porque daí do medieval para o moderno, essa virada, tem uma virada do cartesianismo, né? O racionalismo, eu penso, logo existe, porque era muita superstição. Sim. A Idade Média era o império da superstição. E Sim. a cultura tempo é transformação. Então Sim. houve essa transformação histórica, de mentalidade histórica. E essas mulheres foram perseguidas. E foram muito perseguidas. E em tempo de empoderamento feminino, Olha, trabalhar com esse tema é tudo de bom. as bruxas estão à solta. Soltamos as bruxas. Essa é a verdade. né? Vandrei, tu és ótimo. É bem isso mesmo. A gente está com um tema que nos leva a perceber, a identificar historicamente as origens dessa desqualificação da mulher, né? Porque daí a bruxa é feia. A gente não deve rir do corpo de ninguém, né? Não, jamais. Então eu preciso reconstruir toda essa história para poder trabalhar com as crianças nesse tema, né? É verdade. Sim, porque não dá. Como é que tu vai dizer uma pessoa que tem um nariz assim, ou uma pessoa que tem um cabelo assado? Que é isso, Que a cada maçã está envenenada. Né? Mas o interessante é o seguinte, o baile místico, ele é nada mais do que a valorização dos personagens lendários da nossa cidade. Certo? Ou do nosso litoral, Certo. como queiram. Existe o Halloween, que era uma questão capitalista, global, enfim, existe. Na verdade, o Halloween é muito interessante também, porque ele faz parte desse imaginário. A gente não pretende, assim, desqualificar ou excluir ou nada disso. É só o estrangeirismo, assim, achar que deixar a cultura de fora entrar e tomar conta, quando a gente tem, na verdade, Mas o Natal não é muito diferente, né? Porque a gente vê, assim, bonequinho de neve na Praça 15. Porque a gente vive uma estação diferente no Natal, no Brasil. Claro, o que tem a ver? No Brasil, a gente vive um calor, um verão quente. Tem um professor de consumo que disse, é bizarro, cheguei no shopping, começou a nevar, floquinho de espuma. Aí digo, meu Deus, o ser humano... É uma simbologia. Gosta de fantasia. Mas se você for aqui perto, na Serra Catarinense, o Natal não é tão quente assim. Já é mais frio, mais ameno. Mas a estação do ano é verão. É verão, né? Aqui o nosso Natal é no verão, né? Em especial no litoral. Porque no litoral é quente, né? Vandrei, vamos falar então assim, o que o Franklin Cascais mostrou, né? Eu ia te fazer uma pergunta, posso? Olha, sim, a cena do Natal é a cena da Sagrada Família, né? Sim. E daí o Papai Noel, as crianças adoram, claro, Sim. Mas ele atende ao mercado, né? Eles acreditam até uma certa idade também, né? Depois não acredita mais. O Papai Noel é um promotor de vendas, né? Porque o Natal acabou se tornando uma grande oportunidade de mercado, né? Sim, tem a simbologia do agrado, do presente, da parte social também, né? Ajudar aquelas pessoas menos favorecidas. Mas, querendo ou não, o Natal cria uma expectativa em todos. Todos gostam de ganhar presente no Natal. Né? Então é isso, corrobora com isso que você está dizendo. Mas sobre Franklin Cascais, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pergunta / provocação. Franklin Cascais, ele viu ou ouviu sobre os personagens da cidade? Olha, os nossos personagens são tão incríveis, a nossa população é tão incrível, que eu acredito que ele tenha visto muita coisa, apesar de que ele era um cético. O Cascais, ele era um documentarista mesmo, ele estava ali documentando, e um grande artista, né? Sim. E ele recriou muita coisa também, porque ele recolheu essas narrativas e recriou muita coisa. Mas eu fiz uma pesquisa que resultou num livro chamado Vozes da Lagoa. Eu ouvi 18
idosos, né? Pessoas mais velhas na Lagoa da Conceição. Rendeiras, benzedeiras, pescadores. O seu Laurindo, que era o escrivão, Sim. né? O outro que era pescador, o outro que era lavrador, o outro que era o dono da baleeira, né? Sim. De diferentes posições sociais, lugares Sim. sociais diferentes, né? E, nossa, era cada personagem incrível, e eles contam com tanta fidelidade, eles acreditam, o Ilhéu acredita. O nativo, hoje, se você fizer uma entrevista com ele, ele vai ficar magoado com você se você disser que ele está mentindo, que ele viu o boitatá, que era um facho de luz que passava por cima dele, ele teve que se esconder. Eu recolhi isso, imagino que o Cascais recolheu, né? Então, eu acredito que ele tenha visto muita coisa, mas o Cascais era um cético, ele tomava aquilo como um dado da cultura, né? E não como um dado da realidade, assim. Ele tomava aquilo como uma representação. Mas eu acho que ele viu. Claro, se eu vi... porque a ilha é mágica, né? A gente está trabalhando com o imaginário popular. A Ilha da Magia. Daí que vem. Daí que vem Ilha da Magia. O Peninha é autor do título. Ilha da Magia, o Peninha e o Luiz Paulo Peixoto. Porque, assim, é de uma riqueza esse conjunto, esse acervo de narrativas mitomágicas, que isso deveria realmente ter um museu do mito e magia, né? Ter um espaço para isso, porque tem demanda. As pessoas querem entender isso. Estar mais nas escolas. Também. Algo é debatido, ensinado, mostrado, mas a gente acredita que, de tão amplo que deveria estar mais nas escolas. Sim, de tão rico que é. Também. Aí eu acho que é interessante a gente falar dos artistas plásticos, né? Sim. Porque daí a gente vai ter o Cascais, mas a gente vai ter a Vera Sabino. Sim. A gente vai ter o Meyer Filho, do Galo. O Rodrigo Diaro. A Tercília, a Jandira Lorenz, o Janga, o Max Moura, o próprio Peninha. O que eles fizeram também? Eles também tematizaram esse universo. Então, assim, o Meyer Filho, a Eli Raio, o Meyer Filho, por exemplo, ele foi para Marte, né? E daí, então, é essa mescla do Ilhéu que vai para Marte. E aí tem toda essa mitologia marciana junto do Meyer Filho, né? A Vera Sabino é aquela que registrou o maior número de sereias, porque daí também tem a história das ondinas, que o Cruz e Souza e o Virgílio Várzea apresentaram um projeto de lei na Câmara Provincial para mudar o nome de Desterro para Ondina. E aí nós fomos pesquisar, eu e o Peninha, quem são as ondinas? São as sereias das águas tranquilas, as sereias dos nossos manguezais, riachos, das nossas baías, né? Então a gente tem um conjunto realmente de personagens que é muito rico. Outro dia eu fui a um encontro e alguém relatou sobre essa obra de Virgílio Várzea, que lida com as nomenclaturas. A Ilha se chama o livro. Da ilha, né? Muitas nomenclaturas que foram estabelecidas, porém, em face do jeito de falar e atropelar do manezinho, nomes foram alterados. Sim. Né? Então, achei magistral até essa obra. Essa obra parece que tem algumas à venda ainda na internet. Sim, é pela Lunardelli, editora Lunardelli. Você acha na estante virtual, sabia? Eu acho tudo na estante virtual. É uma obra interessantíssima. É maravilhosa. É mais ou menos a volta à ilha inteira, né? Visitando cada uma das freguesias, assim, o centro. E daí ele te dá o histórico de Santo Antônio de Lisboa, né? Dos arrabaldes. Cacupé, Sambaqui. Sim. Ele te explica a história da freguesia de Canasvieiras, né, com seus arrabaldes ali, Jurerê, né, e a Ponta das Canas e etc. E vai te falando de todos os acidentes geográficos também, os morros e os riachos, os rios, né?
É maravilhosa. E Virgílio Várzea, ele também era um escritor de ficção, né? Tem vários Sim. contos do Virgílio Várzea que são interessantes. E ele fazia parte, junto com o Vitor Rosas, ai, vocês vão me perdoar, e o Cruz e Souza, do grupo Ideia Nova. Então tinha um movimento literário ali, né, na ocasião. Então o Virgílio Várzea foi uma figura muito importante. E ele entrou com esse projeto de lei pedindo a mudança do nome de Desterro, que Desterro sempre foi um nome meio assustador, né, Desterro. Pesado. E daí na sequência vem... Significa exílio. Não, é por causa de Nossa Senhora do Desterro. Ela teve que fugir, né? Mas esse nome de exílio. É exílio. Ela teve que se exilar, né? Fugir do Herodes, porque ele queria matar os primogênitos ali, né? Sim. Então é a fuga para o Egito, que é a imagem que está na catedral até hoje. Sim. A fuga para o Egito, né? Então o nome da cidade começou como Vila de Nossa Senhora do Desterro. E aí ficou a cidade do Desterro. Então sempre houve o desejo da mudança do nome. E hoje a gente chama ainda de Velha Desterro. A Velha Desterro. E aí veio a tal da Revolução Federalista, onde 300 homens foram sumariamente fuzilados em Anhatomirim. Sim. E aí eles homenageiam o Floriano Peixoto, chamando a cidade de Florianópolis. Eu acho que deveria mudar. O nome da cidade, eu acho. Que em algumas discussões de amigos no bar ou em festas, a maioria dos ilhéus não é favorável ao nome Florianópolis. Ninguém certo? gosta, né? Mas a abreviação Floripa. Que esse nome trouxe, no caso Floripa, cairia talvez com um bom tom. Não sei se você concorda ou discorda. Porque Floripa virou uma grife. Eu acho. Né? Virou uma grife e foge daquela Florianópolis. Floripa abrevia e traz uma palavra só simpática, menor, como era Desterro. Né? Então, era uma discussão. Eu queria Florida. Como se fosse uma ilha florida. Porque daí tu já pegava a mesma entonação, mas não dá por causa de Flórida. As pessoas vão ler Flórida, né? Não vai dar Florida. Mas que Florida é bonito. É uma ilha florida, e ela realmente é, né? Sim, e tu ficava na mesma entonação e só mudava o P pelo D. Mas mudança. Floripa hoje... mas é Floripa, eu acho que é Floripa. E assim, ninguém fala florianopolitano. Não. Né? Então fala que é Manezinho, que é de Floripa. Ou Ilhéu, né? Eu gosto de dizer que eu sou ilhoa. Ilhéu também é uma expressão interessante. Ilhéu, Só que aí o Ilhéu é muito restrito, né? Porque nós temos que considerar... O continente? A parte continental. Tá, mas assim, é fundamental, né? É o estreito da ilha de Santa Catarina, né? Porque assim, ó, o Jurerê Mirim, a boca pequena da água, possivelmente era o estreito, né? Porque a boca pequena da água, Jurerê Mirim. Então, a menor passagem para você poder atravessar, já desde as populações Guarani, né? Então, assim, o estreito, ele deveria ser valorizado como o grande observatório, como o grande mirante. Ele é a melhor vista da ilha, tá lá, né? E assim, acho que é pensar muito pequeno, que você tem um patrimônio natural... Né, geográfico desse tamanho, dessa magnitude, e achar que a gente está desconsiderando o estreito. Não, ele é o nosso estreito. Sem ele, a gente não chega a lugar nenhum, não chega no continente. Até porque nos antepassados era tudo uma coisa só, né? A ilha se desmembrou. A ilha era um arquipélago. Ela era um arquipélago, ela foi assoreada. Então, essas regiões de dunas... Isso foi depósito de areia ao longo do tempo. Os maiores morros que a gente tem eram, na verdade, ilhotes. E aí a ilha sofreu, né, um processo de assoreamento que constituiu a ilha, mas nunca foi uma coisa só ligada ao continente. Quer dizer, na Pangeia, mas aí lá atrás. Muito tempo. Muito tempo. Mas, muita coisa aconteceu. Muito legal esse papo. São Paulo, como foi? Você resolveu ir para São Paulo... 15 anos em São Paulo, foi estudar, aprimorar os conhecimentos. É a coisa das instituições aqui, né? Eu sou uma pessoa que preza muito pelas instituições e valoriza muito as instituições. Assim, tenho como ícone o professor Alcides Abreu, sabe? Eu fui muito amiga do professor Alcides Abreu por conta das suas filhas, a Márcia, a Ana e a Bia,
que eram minhas amigas de infância. O professor Alcides Abreu era uma inteligência descomunal. Sim. E ele praticamente montou todas as instituições do Estado. Ele montou a UDESC, ele montou a Caresc, ele montou a Cidasc, ele montou o BESC, sabe? Ele foi o cara que... Sim. E eu valorizo as nossas instituições, eu valorizo os nossos museus, eu quero o melhor para as nossas instituições. Eu tenho vergonha do estado das nossas instituições hoje. Eu acho que o Teatro da União Operária, naquela escadaria, deveria ter uma escadaria toda florida, com eventos de música e arte ao ar livre. E deveria ter um teatro todo restaurado, modelo, sabe? E é o único teatro que é do município. E aí eu vejo assim, hoje a Fundação Franklin Cascais não tem uma sede. E já não tem mais as suas coordenadorias como tinha Diárias. antes. Não tem nem secretária. Né? Tá tudo numa pessoa só. Isso não, institucionalmente é um retrocesso sobre o ponto de vista estrutural do que é uma instituição. Já foi, né? Então, assim, eu sou professora universitária. Eu valorizo as instituições, eu quero o melhor para as instituições, porque eu acho que é melhor para todo mundo. É educação e acesso à cultura e trabalho para os profissionais da cultura. É o melhor dos mundos quando você tem boas instituições. E São Paulo, nesse sentido, é um show, né? Aí eu estava no melhor dos mundos. Eu estava trabalhando na universidade, lá, num programa de pós-graduação em comunicação, porque eles fecharam o nosso aqui. Então, nem isso a gente tem aqui. O pessoal do jornalismo... Eu sou formada em comunicação social, mas o pessoal do jornalismo da UFSC brigou com o pessoal da comunicação e disse que comunicação não existia, não era uma coisa importante. E extinguiu o departamento de comunicação social e substituiu por departamento de jornalismo. Mas é muito estreito, né? Sim. Liga uma TV e vê se só tem jornalismo ali. Não tem, né? Sim. E aí eu sou uma redatora, eu escrevo para publicidade, se precisar. Eu escrevo para o teatro, eu já fiz a Catarina, uma ópera da Ilha, eu fiz a minissérie Ilha das Bruxas, eu escrevo literatura de ficção e faço reportagem também, porque o jornalismo literário é uma coisa que está, né? Tá muito perto. Quem gosta de escrever, escreve. Tu não tem que escrever só para um gênero específico, tu pode arriscar em outras coisas. Acho que na era da mídia e da comunicação, acho que quanto mais aberta for a discussão, melhor. E eles fecharam, então Santa Catarina é o único local do Brasil que não tem um programa de pós-graduação em comunicação social. Aí todo mundo pergunta, Bebel, por que não tem publicidade na UFSC? Eu falei, porque eles fazem jornal sem dinheiro. Eles estão ensinando os alunos que publicidade não é importante. Eu não sei que cabeça é essa aqui. Tu te formasse ali na UFSC? Não, Unisul. Aí o Sardá montou a Unisul. Isso. E Santa Catarina foi salva pelo Sardá, outra grande figura que está conosco no Baile Místico, é um dos nossos conselheiros, que é uma outra grande figura, né? Sim, o Laudelino. Aí o Laudelino montou o programa de comunicação social na Unisul. E o Paulinho Scarduelli montou o programa de comunicação social na Estácio. Sim, mas a UFSC fechou. Isso aí é uma loucura. Tá, e em São Paulo você conseguiu aprimorar os conhecimentos? Sentiu falta da Ilha da Magia? Aí eu tive que abandonar o tema da cultura popular, né? Aí por isso que eu acho que com a pandemia... eu voltei com uma certa urgência e aí a gente fez um monte de coisa, né? O Baile Místico entregou muita coisa. Foram 6 livros que a gente entregou nos últimos 4 anos. Olha só. A gente entregou o Narrativas Absurdas do Peninha, o Lendas da Ilha, meu e do Peninha, o Palavras Mágicas e os 3 catálogos do Baile Místico. Foram 6 livros, 2 paredes, uma parede para o Meyer Filho e uma parede para Vera Sabino. Várias exposições de arte e 2 cortejos alegóricos que foram os pilotos, né? Sim. Então, eu acho que eu voltei para casa com essa sede, com essa saudade, né? Bota sede nisso. Porque eu fiquei 15 anos em São Paulo trabalhando em outra área temática, que é a teledramaturgia, porque eu sempre gostei dessa área de ficção. Sim.
né? E eu fiz uma minissérie chamada Ilha das Bruxas, quando eu era menina, e aí eu fiquei no grupo de pesquisa de teledramaturgia, por isso eu fui para dentro da Globo, do Projac, e pesquisei, entrevistei os profissionais de cenografia, de direção de arte, de figurino, de roteiro, de direção, Fiquei trabalhando com televisão, que é a minha área. Eu não sou do cinema, eu sou de TV e gosto de TV. Sim. E fiquei trabalhando com produção cultural para criança e direitos das crianças frente às mídias. Então, eu estava nessa outra área, sabe? Certo. Aí, quando eu voltei para cá, que eu me aposentei e veio a pandemia, e o Peninha, que nos deixou esse ano, né? Ele estava num processo um pouquinho depressivo. E aí, amigo é para essas coisas, né? Daí eu fui visitar o Peninha. Ele estava num processo de depressão lá na Enseada. Daí a gente fez as memórias dele, que o livro se chama Narrativas Absurdas, Verdades Contadas por um Mentiroso. E a Sandra Makowiecki acolheu o lançamento do livro do Peninha no Museu da Escola Catarinense. E a partir daí houve o desencadeamento de todo o grande baile místico, de todas as ações que a gente realizou. O Peninha deixou um grande legado, né? O que você tem a dizer sobre as convivências com ele nesse tempo todo? Se vacilar, eu ainda choro. Porque o Peninha, ele era nosso grande amigo, assim, de festa, de sair, de conversar, de ir ao teatro, de ir a uma exposição. Ele era meu amigo. E além de ser meu melhor amigo, a gente era confidente. Com o Peninha eu podia conversar sobre tudo. Sim. Né? Sobre o meu divórcio, sobre o namorado que não deu certo, sobre o trabalho que não rolou, sobre a puxada de tapete que eu levei. A gente era confidente, a gente fazia psicanálise. Ele tinha muitos amigos e eu era uma deles, né? Dos amigos, assim, do hall de amigos. Fora isso, de você perder um grande amigo, você perde uma grande referência profissional. Né? Porque ele era uma baliza, assim, ele era um mestre, ele era um guia para a gente. Peninha, ele era um leitor contumaz, ele lia, mas ele não lia teoria, né? Ele lia ficção. Ele lia tudo sobre cultura popular. Sim. E lia muito sobre ficção, literatura de ficção, os maiores escritores, assim, sei lá, Émile Zola, tudo, Proust, tudo, ele lia tudo. Saramago, ele lia tudo. Então, a cabeça dele era aquele universo de possibilidades, de criação efervescente, né? E dono de uma memória incrível. Então, tudo que a gente perguntasse para o Peninha, ele tinha uma resposta. E escolheu o resto da vida na Enseada do Brito, em Palhaço. Ele se aposentou, porque o grande trabalho do Peninha é no Museu Universitário. O grande trabalho do Peninha foi ter tirado o Cascais da depressão, né? Pois é, conta pra gente isso. Que o Cascais teve uma grande companheira chamada Elizabeth Pavan Cascais, que era uma professora, e eles não tiveram filhos, e a Elizabeth acompanhava o Cascais nas suas pesquisas. O Cascais primeiro ia de carreta, carroça, carro de boi, depois ele comprou a famosa Kombi. E imagina o que era chegar no Pântano do Sul no ano de 1950. Imagina o caminho até lá, né? E aí o Cascais fez todo esse trabalho de registro e a Elizabeth faleceu prematuramente, né? Ela ainda era jovem, assim, na faixa dos seus 50, 40 Sei. E pouco. E aí o Cascais entra em depressão. E aí o Oswaldo Rodrigues Cabral, que é o grande historiador, ele era diretor do Museu Universitário. Ele acolhe o Cascais, ele traz o Cascais para o Museu Universitário com o seu acervo, com a sua obra, né? Que deveria estar exposta. É um crime. É por isso que a gente... Vamos lutar por isso, ainda dá tempo. Olha, a gente vai conseguir, André. A gente escreve, olha, a gente vai conseguir. E aí o Peninha, ele tinha passado no concurso público para ser servidor da UFSC, ele era datilógrafo. E alguém diz, mas ele era artista.
vanguardista, com umas peças de teatro incríveis. O pessoal do teatro sempre fala para mim, assim, o Édio Nunes, né, o pessoal, assim, já numa longa trajetória, que as peças do Peninha eu não vi, porque eu sou mais nova que ele, né? Sim. Eu não tive tempo de ver. Aí o Peninha já era um artista e estava estudando história, porque queria estudar arte, e aí ele disse que só tinha 2 opções, ou filosofia da arte ou história da arte. Aí ele foi estudar história da arte, mas ele só estudava a história da Europa. Muito pouco sobre a história do Brasil. Quando chegava no Brasil, ficava no eixo Rio-São Paulo, né? Não tinha nada sobre Santa Catarina. E aí ele vai ao Museu Universitário e ele se depara com a obra do Franklin Cascais. Aí ele pede transferência do Departamento de História para o museu. Sim. E aí ele passa a acompanhar o Cascais durante 12 anos. Amassando muito barro, dando continuidade à produção das esculturas e fazendo os presépios, o presépio vegetal, que a gente estava falando sobre o Natal. Sim. Olha o que o Cascais trouxe. Ele trouxe um presépio todo feito com materiais naturais da ilha. Então era o presépio verde, não era o presépio branco. Aí, com o passar do tempo, eles ficaram preocupados que aquilo retirava as piteiras dos costões e que aquilo não era legal. Eles passaram a fazer com artesanato, que é o que o Johnny faz, Sim. que é o que está na praça. Que é a cara que eu acho que o nosso Natal deveria ter. Nosso Natal deveria ter a nossa originalidade, né? Aqui, em meio à entrevista, você deixou escapar que viu algumas dessas figuras lendárias da nossa ilha. O que você viu? Ai. A gente vê de vez em quando, assim, Eu já vi uma revoada de pássaros prateados, que eu achei uma coisa muito incrível, assim. E já vi algumas entidades também. A gente não deve falar sobre essas coisas ainda mais no rádio e na TV, mas acho que se você, como disse a Vera Sabino, a magia não é para qualquer um. A magia, enxergar a magia, é principalmente para quem se dispõe a fazê-lo e para quem consegue abrir os canais e os olhos e se abrir para isso, né? Para essa relação mais sensitiva, menos racional, né? E mais espiritual até. Sim. Então, bruxas, certamente nós temos muitas, porque são mulheres que têm poder, e o poder é algo que você alcança, né? Eu acredito nisso, eu acredito que nós temos mais poder do que o que a gente usa. E acho que a gente está ficando cada vez mais embotado com a tecnologia. Sim. Como eu falei para você, o Peninha era um leitor contumaz, né? Cultura, boa cultura é alimento para as ideias, é alimento para o teu pensamento. Sim. É como se você tivesse uma dieta saudável para a tua alimentação do corpo físico, né? A cultura é para o teu corpo, para a tua dimensão intelectual, né? E de sensibilidade, do sensível. A estética, a estesis é a dimensão do sensível. Sim. Então não é aquilo que é puramente racional, cartesiano, é aquilo que lida com as tuas emoções. Sim. Não é apenas o teu raciocínio Sim. lógico, mas aquilo que você sente. Né? E a gente sabe que o ser humano não é só razão, ele é razão, ele é emoção. Sentimento, emoção e desejo. Né? Somos de carne e osso. Então é isso. É a gente isso. Sente. Então a cultura é o alimento para isso. Né? Então acho que você tem que se abrir. Se você ficar fechado, você não vê nada. E se você ficar no toque-toque aí da caixinha do celular, menos ainda. Você está consumindo Elma Chips, sabe? Você tem que se permitir. Uma espécie de Elma Chips para o teu pensamento. Aí você que escolhe. Você quer ficar ali no salgadinho ou você quer alguma coisa mais saborosa, como uma boa salada de fruta. Uma fruta ou da um ilha. Caldo de peixe, né? Com camarão. Legal, legal. Ô, Bebel, e... onde vai, até quando vai o baile místico? Que é uma coisa fantástica.
Ele agora, a gente fez como um projeto piloto junto ao Museu da Escola Catarinense, né? Então Sim. eu tenho essa formação de pesquisadora, eu vejo assim, foi quase como um segundo pós-doc, sob a orientação da professora Sandra Makowiecki. A gente tinha que entregar um segundo piloto, a gente entregou, apesar das chuvas em outubro. Jesus, Jesus, Cristina, a gente teve que transferir 3 vezes, ninguém merece. Acho que a gente não pode ter o baile místico em outubro como um evento de rua. Outubro e novembro está muito A complicado. gente deveria criar o Maio Mágico, porque daí são os dias, né, o pôr do sol mais lindo que a gente tem, a luz de maio, Maio, né? junho. É lindíssimo e é seco. Do Então, outono, acho que o Outubro Místico, porque daí a Roseli sugeriu para a Câmara a criação da lei do Outubro Místico. Eu acho maravilhoso, porque a gente pode ter teatro, cinema, lançamento de livros, exposições, debates. É ótimo para isso, porque nosso maior rival para eventos internos é a praia. E em outubro não dá praia mesmo, então a gente vai para os museus, para as galerias, para os teatros, para ver. Praças. Isso, praça é aberto, né? Chove muito. Não, sim. Outubro chove muito. Chove muito. Novembro também. Então, assim, ó, o baile místico, ele agora se transformou em bloco místico. E aí a gente já sai com o Berbigão do Boca. O Berbigão é o nosso padrinho, padroeiro, né? Pois é. Nós somos do Berbigão. O Berbigão nos salvou. O Berbigão era uma festa. Hoje é uma ferramenta, é uma instituição cultural. Você concorda? Sim, claro. Patrimônio cultural da cidade, o Berbigão, né? Aliás, a minha sugestão é que fosse feriado. No dia do Berbigão do Boca. Pois deveria ser. Porque é uma questão legal mesmo, é a abertura do carnaval. Oficial do carnaval. E tem toda uma questão. O carnaval é cultura. Né? Total. Então, o Berbigão. O carnaval é uma das expressões mais grandiosas da cultura brasileira. Eu fui com Peninha assistir ao Carnaval do Rio. Nós somos, assim, religiosos, CDFs, né? Estudiosos da cultura mesmo. Quais a gente assistiu foram as impressões? O Peninha chorava copiosamente, eu dizia, maluco, carnaval pra rir, manezinho, de tão lindo. O espetáculo. É o maior espetáculo da Terra. E o que tocou ele? Mas é grandioso demais. Não é nada específico, só o Você vê tamanho. aquela escola entrando assim na avenida, aquilo é demais. Olha, venham com papo de comercializou, Globo, blá, blá, blá. Mentira, o carnaval é maravilhoso. O carnaval do Rio de Janeiro, né? Porque não sei... Desculpa aí os paulistas, mas tem uma coisa da estética, do arranjo e da composição, que o Rio é fogo, é difícil, sabe? De bater, porque ele tem uma originalidade, ele tem uma propriedade. É a questão de ser a matriz. Pois é, porque o São Paulo eu acho que é diferente. Cresceu mais, mas não tem um enraizamento igual. Eu fui também no AMB, a passarela. Sambódromo, O do Rio de Janeiro tem uma raiz mais forte, né? Maravilhoso. Aí eu falei, não consigo identificar qualquer outro fenômeno cultural no planeta que chegue perto disso, não. O quê? O carnaval, o dragão chinês? O quê? A bateria da Colômbia? O quê? Chegasse a ver o desfile da Grande Rio em homenagem a Florianópolis em 2011? Sobre as bruxas? É sobre Florianópolis. Esse eu não vi. Eu soube um das bruxas que deu tudo errado. Pegou fogo no... Foi o que aconteceu. A história pegou fogo no barracão. A Grande Rio... A destaque caiu e machucou a perna. A Grande Rio seria campeã naquele ano, caso não houvesse o incêndio no barracão. Né? Olha, era um carnaval lindíssimo. A escola estava preparada para ser campeão pela primeira vez. E aí deu o problema... no barracão, e a escola se reconstruiu em 2 semanas. Foi, né? Não me lembro. E o mais engraçado da mística desse desfile, que eu estava lá, é que em todos os outros desfiles o tempo estava bom. Quando a escola entrou na avenida, choveu muito. Choveu. E tinha um caldeirão da bruxa assim na frente, né? Vários lobisomens também, né? Negócio marcante, né? Marcante.
E agora, recentemente, foi campeã com um enredo sobre Exu, a Grande Rio, né? Depois desse tempo todo. Quando, em 2022. Foi campeã, 22? quebrou uma escrita, porque ela nunca tinha sido campeã, foi a primeira vez. Tu és de carnaval, né, Vandrei? Sou. Eu também sou. Mas seria naquele ano, com toda a magia... Tu que levasse o enredo para Grande Rio? Não. Houve uma negociação da prefeitura com, foi da... com os dirigentes lá do Rio. Mas aquela magia a gente viu mesmo... Mas aí vocês viram assim por uma coisa que não deu muito certo, né? É que o tamanho não foi o que seria. E vocês pediram licença? Você tem que pedir licença. Eu não desfilei, eu assisti, né? Mas eu acho que quando a gente lida com esse tema, a gente tem que pedir licença. Talvez não tenha A gente tem que pedir licença. A gente sempre que fala do baile místico, em todas as nossas... A gente reza muito, né? Sim. Santa Catarina de Alexandria, por exemplo, é a nossa padroeira, né? Sim. E a gente, no próprio hino, fala: Santa Catarina de Alexandria, protegei o baile místico. A gente pede proteção e a gente pede licença para passar. Com toda a humildade, a gente pede licença. E a gente vai observando os sinais, porque a gente está lidando com energias sutis. Não dá para não dá para chegar, né? Com prepotência, tem que pedir licença, né? Com arrogância. Não quero dizer que tenha sido prepotência, mas talvez tenha faltado uma benzedurazinha. Talvez eles tivessem que levar uma benzedeira nossa. Tanto que no nosso desfile, a gente tem as bruxas da bike, que é a nossa comissão de frente, né? Que são as gatinhas ali de bike, super legal. E na sequência, as benzedeiras, né? Guardando caminho, pedindo. Porque as bruxas, na verdade, eram as benzedeiras que foram demonizadas, né? Tem pacto com o diabo, não sei o quê, queima. Que eram essas mulheres que eram as curandeiras, que eram as mulheres que tinham poder, né? Tanto que o Valdir Agostinho diz: a bruxa era a benzedeira do lugar. Era uma coisa assim que eu lembro no início da carreira... tive a oportunidade de entrevistar. Começou faladeira, né, o Vandrei? Não, é bom, isso é bom. Aqui é aberto, aqui é uma conversa. Eu lembro no início da carreira, Bebel, eu entrevistei uma benzedeira lá no Canto da Lagoa e ela descreveu, eu queria saber a sua opinião, descreveu perfeitamente como era a entrada da bruxa pela fechadura da porta. Isso é demais, né? É uma história bacana, né? Tanto que na oração da benzedura para afastar a bruxa ruim, que é a coisa da energia, né? Sim. Tem as bruxas que são legais, assim, que são as curandeiras, mas claro, a energia negativa também tem, né? Tem a inveja, tem aquela que quer te tirar alguma coisa. E aí, a coisa da criança, né? Tem muito a coisa de sugar o sangue da criancinha, isso aí tá no imaginário mesmo, de demonizar o outro, né? E tá dito: por debaixo do telhado e por cima do silvado, que é o arvoredo, né? Sim. Então ela se transforma mesmo num bicho pequeno, numa mariposa, e passa pela fresta do telhado e sai e voa por cima do arvoredo, né? Sim. E ela entra também, cuidado com o buraco da fechadura, cuidado. Ela entra pelo buraco, mas queima palha de alho e coloca o tamanco emborcado embaixo da cama. Abre a tesoura em cruz, joga a semente de mostarda pelo chão. Ela não vem, não. Tem toda... Guarda um dente de alho no bolso. Tem toda essa simpatia. As proteções. E tem também aquela do rabo do cavalo, né? Como é que é aquela situação do rabo do cavalo? Cara, Vandrei, se eu te contar que na pesquisa a gente identificou essa lenda registrada num tribunal do Santo Ofício no ano de 820 em Lyon, na França. Então faz as contas, 1.200 anos essa história tem. Daí quando a gente diz assim, Fortaleza da Ponta Grossa tem 200, 300 anos, né? Sim.
ou sei lá, o casario aqui da Conselheiro Mafra tem não sei quantos anos. Pô, a lenda que o Cascais registrou tem 1.200 anos. É muito tempo para ela vir passando, né? Sim, sim. Então, sim. reza a lenda que as bruxas voavam com os cavalos. As bruxas voam, né? Sim. Elas voam com a vassoura, elas voam sem vassoura, elas roubam os cavalos e cavalgam pelos ares. E aí elas dão nós nas crinas e no rabo do cavalo, nós indesatáveis, né? Porque nessa bagunça feérica aí pelos ares, elas se agarram na crina e para não cair, enfim, o cavalo amanhecia com a crina e o rabo todo enosado. Aí o Peninha tinha uma explicação realista, que é o morcego que vem chupar o sangue do cavalo e ele se debate, e daí a crina fica enosada por conta disso, né? Quem não acredita no voo da bruxa, né? Vai achar uma outra explicação, entendeu? Sim. Plausível. É uma viagem longa. É uma viagem longa, mas isso já é um fenômeno, essa narrativa do malefício ao cavalo causado por uma mulher, né, denunciando a mulher por isso e possivelmente mandando a mulher para a fogueira, já vem de longe. E o lobisomem? O lobisomem a gente herda dos países germânicos, assim, mais, né? O lobisomem, uma lenda que veio também com eles e é muito parecido com o lado masculino da bruxa, né? Se bem que tem bruxo também, mas ele também é o 7º filho de uma família que não teve nenhuma mulher e o 7º varão, então, ou o primeiro, ele vai se transformar em lobisomem. Em toda noite de lua cheia, ele passa, quer ele queira ou não, né? É involuntário, ele vive uma verdade, ele vive uma condição que não é da sua própria escolha, nasceu com ele, e ele vai passar por essa metamorfose em toda noite de lua cheia e vai se transformar. Eu digo que aqui ele se transforma num graxaim, que é o nosso lobinho aqui, né? Uhum. Que é de acordo com a nossa natureza, e ele sai vagando pela noite, subindo pelos costões e uivando e assustando a vila, e ele geralmente ataca a mulher. Ele ataca os homens também, mas ele ataca a mulher e reza a lenda que é sempre o marido dela, ou alguém conhecido, porque sempre fica um pedaço do vestido dela no dente dele. Um pedaço da saia de baeta, que é uma espécie de lã. Sim. E daí, quando ela de manhã acorda e vê que ela foi atacada na noite anterior, que a saia tá puída, arrebentada, e ele tá com um pedaço do fio, aí ela descobre que ele é o lobisomem, né? O marido. O marido lobisomem. Essa é uma história bastante... Mas tem muita história de lobisomem também, assim, de que o colega, ele é atacado dentro da sua propriedade, aí ele pega alguma coisa e bate, buf! E aí ele machuca ou o braço ou a perna do amigo. E aí o amigo, no dia seguinte, a primeira pessoa que ele encontrar que estiver com a perna ou o braço machucado, aquele ali é o lobisomem. Isso eu escutei muito. A Roseli me contou essa história. Ela pediu para eu não citar nomes, que era um senhor que vendia soca de milho de pipoca lá para os lados do sul da ilha, que todo mundo sabia que ele era um lobisomem. Então, aquilo que tu me perguntasse, né? Se alguém viu, a Roseli viu o lobisomem, a Roseli viu. O seu Zé do Benoni viu o boitatá, né? Bruxa eu já vi um monte. É? Já. Bruxa, eu conheço várias. Tô vendo uma aqui na minha frente. Tem um monte. A ilha tá cheia, porque é uma mulherada poderosa, né? O baile místico inteiro é coordenado por mulheres, é incrível. A bruxarada tá solta. A mulherada é poderosa. Legal, Bebel, estamos chegando aqui, chegando na reta final. Parecia um tempão, né? Deus, Van Grey. Uma hora de conversa e chegando ao final da nossa entrevista. Para a gente fechar, gostaria de saber o seguinte. A nossa região é uma das regiões mais ricas em cultura do Brasil?
A cultura brasileira é difícil, hein? Cultura é um tema complicado, porque todo mundo tem a sua cultura, né? Os povos originários, por exemplo, a riqueza que é. Tu pega a cestaria, a arte plumária, as lendas, é complicado, né? Na África a gente não conhece nada. Então o Oswaldo Rodrigues Cabral disse que chegaram aqui os povos Banto, Angola, Congo, Benguela, Mina, Cabinda. E que daí? Que eu não sei nada disso. Não sei nada sobre a espiritualidade, nada sobre a religiosidade, nada sobre a mitologia. Eu acho que a gente ainda, se a gente falar em termos de cultura da ilha, por exemplo, nós temos ainda muita coisa a trabalhar. Sim. Muita coisa a mapear. Agora a gente está com várias pessoas colaborando aí com a cultura afro, né? A Maria da Ilha, que é a Jeruse Romão, fazendo a história da Antonieta e trazendo, né? A gente tem muita coisa para aprender. A cultura nordestina é muito alegórica. Eu acho que a gente é muito parecido, assim. Eu vejo essa coisa do Ariano Suassuna muito frankliniana, sabe? Sim. Porque é uma coisa medieval, a estética armorial do Pernambuco, sabe? E o próprio carnaval deles com o Galo da Madrugada, sabe? Tem uma coisa assim que... Frevo. Tem uma coisa que, se eu pudesse dizer assim, tá mais perto de onde no Brasil? Eu diria do Pernambuco, viu? Legal. Tem alguma coisa assim que é muito parecida. Mas assim, poxa, a vida Bahia, né? É difícil. Eu acho que a gente está tomando consciência de que nós temos um patrimônio cultural muito maravilhoso e, se comparado ao sul do Brasil, daí eu acho que a gente tem uma potência que está cada vez mais visível. Só que Curitiba e Porto Alegre, como capitais, têm instituições muito mais fortes que as nossas. Essa é a contradição. A gente tem uma classe artística que me parece muito mais vibrante, alegórica, multicolorida. Até as nossas casinhas dos pescadores, eles pintam de rosa-choque com verde-limão a casinha. A contradição está nas instituições. E aí, eu acho que esse é o recado que eu deixo. É o desafio. É assim, gente, não dá. Hello, né? Vamos Pessoal, melhorar. as instituições não estão bem. A Sandrinha Meyer trabalhou 5 anos para montar uma exposição retrospectiva do centenário do Meyer Filho. Deu muito trabalho para captar recursos. Quando ela montou uma exposição panorâmica gigantesca, que o museu é grande, choveu e ela teve que encerrar 2 meses antes. Como que chove em cima das obras no Museu de Arte de Santa Catarina, que fica no Centro Integrado de Cultura? Isso é uma vergonha. É complicado, é. Vandrei, fala aí, não é complicado, isso é uma vergonha. Não falamos aqui também, só para fechar, de Assis, né? Centenário, Assis, centenário. Assis deixou seu legado. Sabes também. que a Fundação Assis vai bem, né? Vai bem? Vai. A Fundação Assis, ali as meninas, a Leila e a Luciana, né? E também o Instituto Colasso Paulo, agora que é um espaço cultural novo. Sim, então a gente vê que os espaços privados, eles estão deslanchando e os espaços públicos, eles estão definhando. Então fica o recado. Vamos lutar. Que querido. Andrei, olha, obrigada, viu? Gostei de ver, viu? Obrigado, Bebel. Te agradeço muito aqui que legal essa por conversa. comparecer ao nosso programa, o Café e Prosa na Câmara, TV Câmara, onde as pessoas podem acompanhar lá nos canais das redes sociais, também no YouTube e no canal aberto da TV Câmara. Muito obrigado. Olha, eu que te agradeço. Peço desculpas por ser tão tagarela, né? Tá bom. Tá valendo. E é muita coisa mesmo. Nossa cultura é muito rica e a gente espera que a gente consiga consolidar as instituições para que a gente tenha esse acervo devidamente preservado e divulgado. Maravilha. Obrigada. Você acompanha o programa no canal aberto da TV Câmara e também na nossa página no YouTube. Lembrando que a responsabilidade técnica fica a cargo do Lucas Gonçalves e também do Ismael Souza e a direção geral da TV Câmara através da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima. Obrigada.